A Diretoria de Inovação Educacional do Centro Universitário INTA EAD está num novo processo de gravação de novos formatos de videoaulas. E nesse novo formato, a equipe de produção audiovisual trabalhou numa proposta de videografismo, né, com o objetivo de melhorar a comunicação desses novos vídeos. E dentro dessa proposta de videografismo, foram utilizadas algumas técnicas de direção de arte, de motion design, né? O próprio videografismo, ele consiste em técnicas de direção de arte, de designer gráfico, e traz em sua essência esses conceitos de design, animação 2D e 3D. Então, a gente traz com essa nova proposta, o objetivo é enriquecer visualmente o conteúdo das videoaulas, né, podendo comunicar melhor com a criação de um projeto que atinge também, né, os estudantes dessa nova geração, que é uma geração conectada às novas tecnologias, uma geração que consome bastante redes sociais. Então, o videografismo ele possibilita, né, essa linguagem através de cartelas, através de vídeos, trazendo recursos de infográficos, né, elementos visuais com textos maiores, com elementos de ilustração, com alguns elementos gráficos e fotografias, né, dando esse reforço à mensagem que o professor está passando. Então, o professor ele elenca um conjunto de palavras-chave e a equipe de produção audiovisual transforma essas palavras-chave em cartelas animadas, né? Então, a gente tem uma estrutura que foi pensada. Inicialmente, eu vou apresentar aqui a capa, né? Essa é a estrutura da capa. E aí a gente já traz uma nova paleta de cores, né? E aí eu vou apresentar aqui para vocês as 4 principais cores que nós estamos trabalhando. São cores modernas, cores que têm um apelo visual mais harmônico, né? E os textos, a tipografia, ela vem trazer a fonte de Improblack, né, que é uma fonte semi-serifada, uma fonte moderna, que possibilita uma leitura mais limpa, mais rápida. Então, e toda essa proposta, ela visa enriquecer visualmente o conteúdo das aulas, né? Ou seja, ele visa comunicar melhor, né? E atingir, de fato, né, essa geração conectada com as novas tecnologias e as redes sociais, essa geração que é uma geração que também é muito visual, né? E muito rápido. Hoje as coisas acontecem muito rápido e nós trazemos a partir desses elementos, desses gráficos, nós compomos essa estrutura, né? Essa é a primeira cartela que vai dividir a tela com o professor. Essa é uma cartela cheia, né? Esse elemento pode ser preenchido com texto, com foto, com infográficos. Vamos aqui um exemplo, né, de um título, né, de um texto. Nós temos aqui tópicos, subtópicos, né? No conteúdo, essa seta vai ser animada para poder reforçar, né, indicar aquilo que o professor estiver enfatizando no momento. E nós temos aqui alguns outros elementos sugeridos como cartelas que vão ser utilizados pela nossa equipe, né? Então, é um projeto que foi pensado, que teve todo um processo, né, para buscar essa comunicação mais direta, né, mais objetiva, mas também uma comunicação mais dinâmica. Então, eu vou abrir aqui o software que nós fazemos a composição. Nesse momento aqui eu apresentei para vocês o estudo, né, o desenho dessas cartelas de forma estática. Então, esse desenho aqui está de forma estática, é um desenho que é a base para que nós possamos trazer para o software de animação e
realizar. Nós temos aqui um exemplo, vamos trazer aqui um exemplo. Então, a cartela entra animando e a informação vai surgindo de acordo com aquilo que o professor indicou. Nós temos aqui a estrutura da capa. Vamos ver aqui, esse desenho ele foi feito aqui, pensado, né? E segunda fase do processo ele vem para ser animado. E depois é disponibilizado para a nossa equipe para ser utilizado nas aulas. Um processo todo construído, feito pela própria Diretoria de Inovação Educacional, aqui através da equipe de produção audiovisual, um projeto autoral, um projeto que tem esse cuidado, né? E nós temos aqui um outro exemplo de aplicação de cartela, nesse caso aqui é que esse texto seja aplicado numa cartela de tela cheia. Então, é uma proposta bem interessante que a ideia é que esse texto venha a ser aplicado aqui. Então, o texto vem, descortina e ele já começa a surgir aqui. Então, vamos ver como é que ele ficaria. Então, esse é um exemplo que a gente está trazendo. Para vocês conhecerem um pouco do trabalho que é desenvolvido, né, na Diretoria de Inovação Educacional, esse trabalho que é feito em parceria, né? Nós temos uma equipe que tem trabalhado para evoluir, para buscar esses novos recursos. Bom, esse é um projeto editado por nós, é um projeto piloto, uma aula piloto que foi trabalhada. Vocês podem ver que aquela ideia que surgiu estática, depois ela veio ser animada como uma proposta, e aí ela vem para um terceiro estágio final, que é quando nós inserimos as informações que nos são enviadas pelos professores de acordo com cada aula, com cada tema. Então, nós temos aqui essa aula piloto. Deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Temos o exemplo dessa passagem. Essa é uma aula teste, uma aula piloto feita aqui com o professor Ivo. Como você pode ver, essa é uma vinheta de passagem, uma vinheta que é utilizada para reforçar o tema da aula. Então, nós temos aqui mais um exemplo de um momento em que a tela é dividida ao meio, né? Metade fica a informação que o professor indicou como palavras-chave, e nós temos aqui um infográfico, né? Um desenho, umas ilustrações de xadrez, reforçando, né, esse conceito de lógica que o professor está falando. Então, uma imagem que é escolhida pelo professor, o professor diz qual a imagem representa o texto que ele está falando, e ele faz essa associação, e nós fazemos essa entrada, né, mais dinâmico, mais animado. Tem um momento aqui de cartela cheia, que o professor faz uma relação à identificação dos requisitos, e ele usou como um elemento ilustrativo aqui um crachá estilizado em desenho, um desenho estilizado de um crachá, né, reforçando essa ideia, essa intenção de falar sobre a identificação, né, e no caso a identificação dos requisitos. No caso, como é uma aula de lógica de programação, essa aula é sobre cadastro de funcionários, então
esse cadastro ele tem a ver com aquilo que o professor está falando. Então, essa proposta visual que nós trazemos é de reforçar sempre aquilo que o professor considerar que é mais relevante para o estudante, né, ficar atento e buscar se ater àquela informação específica. Reforço de informação. O professor faz aqui falando sobre cadastro, e aqui ele faz mais uma inserção em tela cheia. Então, dentre as diversas evoluções e propostas, né, esse projeto de videografismo, a gente entende que é um passo importante a ser dado para acompanhar as transformações e os desafios, né, de uma nova linguagem, né, essa linguagem mais visual. Então, a gente está buscando dialogar com os nossos estudantes, trazendo esses elementos visuais para que o vídeo seja mais agradável de ser assistido e possa facilitar o entendimento e a compreensão, né, dos conteúdos que são apresentados pelos nossos professores. No mais, obrigado e me coloco à disposição para qualquer dúvida que porventura possa vir a surgir.